Olá, sejam muito bem-vindos. Se você já ouviu por aí que hermenêutica bíblica é um bicho de sete cabeças, uma matéria super teórica e distante da nossa realidade, esquece isso. Hoje eu quero te convidar para uma aventura, uma jornada de verdade. Pensa na hermenêutica não como uma disciplina acadêmica chata, mas como a planta de uma ponte incrível e muito, muito necessária. De um lado desse rio estamos nós, aqui no século XXI, com nossos celulares, nossas redes sociais, nossas perguntas. Do outro lado, a milhares de quilômetros e de anos de distância, existe um mundo antigo, com textos que foram escritos em outras línguas, em outras culturas, mas que carregam uma mensagem que ecoa até hoje. O que a hermenêutica faz? Ela nos dá as ferramentas, os materiais e o passo a passo para construir essa ponte. Uma ponte segura que nos permite atravessar esse rio imenso de tempo e de cultura para que a gente possa entender o que aquele texto quis dizer lá atrás e o que ele tem a dizer para a gente hoje com responsabilidade, com profundidade e com integridade. É uma jornada que vai desafiar a sua mente e transformar a sua forma de ler. Vamos começar essa construção? Essa pergunta que está na tela, gente, é o coração de tudo. E não é uma pergunta simples. Pensa comigo. A gente está lidando com documentos escritos em hebraico, aramaico, grego, por pessoas que viviam numa realidade completamente diferente da nossa. Os valores, as crises, a forma de ver o mundo, tudo era outro. A distância é gigante. Então, o grande risco é o que a gente chama de anacronismo. É como tentar encaixar um meme do Instagram numa tábua de argila da Babilônia. Simplesmente não funciona. Como a gente pode ter certeza de que não estamos só projetando as nossas ideias, os nossos problemas, as nossas discussões de hoje em cima do texto, forçando ele a dizer aquilo que a gente quer ouvir? Como equilibrar a fidelidade ao que o autor quis dizer lá no passado com a busca por uma relevância real para a nossa vida hoje? Esse é o desafio. A boa notícia é que a gente não precisa andar no escuro. Existe um método, um caminho, quase como um GPS para essa viagem. E o objetivo da nossa aula de hoje é te entregar esse mapa, um passo a passo claro para a gente navegar por essa complexidade toda com segurança, com rigor e, acima de tudo, com a certeza de que estamos tratando o texto com o respeito que ele merece. E para nossa viagem não virar uma bagunça, eu estruturei nosso percurso no que eu chamo de a jornada do intérprete. Esse vai ser o nosso roteiro. São 6 etapas fundamentais. Primeiro, a gente vai colocar nosso chapéu de historiador e arqueólogo para investigar o mundo por trás do texto. Depois, a gente troca de chapéu e vira linguista e crítico literário para analisar a linguagem e a literatura. A terceira etapa é o pulo do gato, onde a gente vai construir a ponte dos princípios teológicos para ligar o passado com o presente. Na quarta etapa, a gente olha para dentro e discute o papel essencial do leitor, porque sim, você faz parte do processo. A quinta etapa é onde tudo faz sentido, a aplicação no mundo contemporâneo. E para não ficar só na teoria, a gente fecha com a mão na massa num estudo de caso prático, aplicando tudo o que a gente aprendeu. Preparados? Vamos começar? Primeira parada da nossa jornada. E aqui a gente já começa com uma regra de ouro inegociável. Para entender o que um texto diz, a gente precisa obrigatoriamente entender o mundo de onde ele veio. Os autores da Bíblia não eram fantasmas psicografando mensagens num vácuo. Eram pessoas de carne e osso com CPF ou o equivalente da época, vivendo em lugares específicos com problemas reais, escrevendo para públicos reais. Ignorar isso é como entrar numa conversa no WhatsApp pela metade, você vai ler as últimas mensagens e não vai entender nada. É a receita perfeita para o desastre, para o mal-entendido. Então, a primeira tarefa de um bom intérprete é ser um detetive, um viajante do tempo, disposto a mergulhar de cabeça num universo que não é o seu. E essa investigação de detetive tem um nome mais técnico: análise histórico-cultural. O que ela faz? Exatamente isso que está na tela. Ela tenta reconstruir o cenário da época. Pensa no apóstolo Paulo escrevendo para os coríntios. Ele não para cada frase para explicar: olha, gente, Corinto é uma cidade portuária, com fama de imoral, e o Império Romano funciona assim. Claro que não. Ele parte do princípio de que os leitores dele sabem de tudo isso. Era o ar que eles respiravam, o dia a dia deles. Para nós, 2000 anos depois, esse conhecimento todo não é óbvio. A gente precisa ativamente cavar, pesquisar, reconstruir esse mundo. Mas não é uma escavação para achar um vaso quebrado. É uma escavação para achar a chave que abre a porta do texto. A chave que nos permite entender o significado que estava claro para eles.
O objetivo é ouvir a mensagem do jeito mais próximo possível de como ela foi ouvida pela primeira vez. Tá, mas o que a gente investiga nessa escavação? Tem um conceito alemão, um nome meio chique, Sitz im Leben, que significa contexto vital. Ele nos ajuda a organizar a pesquisa em 4 áreas. Primeiro, o autor. Quem é o cara que está escrevendo? Saber que Paulo era um fariseu da elite, que respirava a lei judaica e que depois se tornou um perseguidor violento de cristãos, muda completamente a forma como a gente lê as cartas dele falando sobre a graça. Ele não está teorizando numa sala com ar-condicionado, ele está falando da própria pele, da reviravolta que salvou a vida dele. Segundo, o público original. Para quem ele escrevia? Qual era o BO daquela comunidade? As cartas para 7 igrejas de Apocalipse, por exemplo, só fazem sentido quando a gente sabe os problemas de cada cidade. A pressão para adorar o imperador em Pérgamo, a arrogância da riqueza em Laodiceia. Terceiro, o cenário social. Quais eram os códigos de conduta da época? Conceitos como honra e vergonha eram o centro da vida social, muito mais intensos que um cancelamento no Twitter hoje. Entender isso muda como a gente lê as exortações. E por último, o cenário político-religioso. O Novo Testamento não acontece num mundo de fadas. Ele se desenrola debaixo da bota opressora do Império Romano e dentro de um judaísmo cheio de divisões e grupos diferentes. Sem essa moldura, a gente perde todo o drama. E é muito importante sacar que o mundo que Jesus encontrou não surgiu do nada. Ele foi o resultado de séculos de história, de porrada, de transformação. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar. Primeiro veio o período persa, que deixou o povo voltar do exílio e reconstruiu o templo, que virou o centro de tudo. Depois chegou o rolo compressor grego, com Alexandre o Grande e a famosa helenização. A cultura e a língua grega foram impostas, e foi nesse grego, o koiné, que o Novo Testamento foi escrito. Isso gerou uma tensão cultural gigantesca que explodiu na revolta dos Macabeus, um momento de nacionalismo à flor da pele que criou no povo a expectativa de um Messias guerreiro que ia chutar os invasores. E, para fechar a conta, em 63 a.C. chega a Roma e impõe o seu domínio. É nesse cenário de ocupação, de impostos absurdos e de uma paz mantida à força, a Pax Romana, que Jesus nasce e a Igreja começa. Cada uma dessas camadas deixou marcas profundas na cabeça e no coração do povo. Então, resumindo a ópera da nossa primeira etapa, essa análise do contexto não é um luxo, não é um detalhe para quem gosta de história. É o alicerce. É o que nos impede de cometer o pecado capital da hermenêutica, a exegese. Exegese é uma palavra chique para dizer que você vai com um balde cheio das suas próprias ideias e joga tudo em cima do texto, forçando ele a dizer o que você quer. O que a gente busca é o contrário, a exegese, que é ir com um balde vazio e tirar de dentro do texto o significado que o autor colocou lá. Nossa jornada como intérpretes sérios começa com essa humildade de sentar no banco da escola e aprender sobre um outro tempo, um outro lugar. Beleza, já estamos imersos no mundo antigo, já entendemos o cenário. E agora? Agora a gente precisa aprender a falar a língua dos nativos e a entender as regras de comunicação deles. Não adianta só saber a história, a gente precisa entender como o autor usou as palavras, as frases, a gramática e as formas literárias para passar a sua mensagem. Agora a gente tira o chapéu de detetive histórico e coloca o chapéu de detetive linguístico e literário. A investigação continua, mas o foco muda. A primeira ferramenta desse novo detetive tem outro nome que assusta: análise léxico-sintática. Mas relaxa, a ideia é bem simples. As palavras importam. E a ordem em que elas aparecem na frase importa ainda mais. Pensa num conjunto de Lego. A lexicologia é entender o que cada pecinha, cada palavra significa. A sintaxe é entender o manual de instruções, as regras que dizem como as pecinhas se encaixam para formar as frases e, no final, montar o castelo da ideia completa. O objetivo aqui é entender o que o autor de fato escreveu, e não o que a gente acha que ele escreveu. E esse é um trabalho que exige cuidado de artesão, porque as palavras podem ser bem traiçoeiras. E nesse estudo das palavras, a gente precisa ficar muito ligado em algumas armadilhas, umas cascas de banana que podem nos derrubar. A mais famosa é a falácia etimológica. É quando a gente acha que o significado de uma palavra está na raiz dela. O exemplo clássico é a palavra grega para igreja, eclesia. Muita gente adora dizer que vem de ek, para fora, e kaleo, chamar,
Então, igrejas são os chamados para fora do mundo. É uma ideia bonita, teologicamente, mas do ponto de vista da língua, tá errado. No dia a dia da galera daquela época, eclesia era um termo comum para qualquer tipo de assembleia, tipo uma reunião de condomínio ou uma câmara de vereadores. O que define o significado é o uso da palavra no contexto, e não de onde ela veio. Outras armadilhas são a transferência de totalidade ilegítima, que é pegar todos os significados de uma palavra no dicionário e jogar tudo numa frase só, o anacronismo semântico, que é ler um significado de hoje numa palavra de ontem, e, claro, o uso seletivo de evidências, que é a mania que a gente tem de só procurar o que confirma o que a gente já pensa. Além de olhar as palavras e a gramática, a gente precisa olhar para a literatura. E a chave mestra para isso é o conceito de gênero literário. Eu adoro essa analogia do slide. O gênero é um tipo de contrato que o autor assina com o leitor. Ele define as regras do jogo. Pensa bem, você não lê um poema do mesmo jeito que lê uma receita de bolo. Você não assiste a um filme de ficção científica com as mesmas expectativas de um documentário. Você sabe que no filme de herói as pessoas voam. E tá tudo bem. Num documentário, se alguém sair voando, você vai achar que tem algo muito errado. O gênero literário te avisa, ei, aqui a gente joga com essas regras. Identificar o gênero de um texto bíblico é o primeiro passo para saber como você deve ler. E a Bíblia é uma verdadeira biblioteca, cheia de gêneros diferentes. Vamos dar uma olhada nos principais. A narrativa, como em Gênesis ou nos Evangelhos. Uma regra fundamental aqui é: narrativa é, em geral, descritiva, não prescritiva. O que isso quer dizer? Ela descreve o que aconteceu, mas não necessariamente manda a gente fazer igual. O texto descreve que Sansão era um desastre, mas não está mandando você ser como ele. A poesia, como nos Salmos, é linguagem do coração, cheia de metáfora, de imagem. A gente não lê um salmo que diz: o Senhor é o meu pastor e vai procurar o cajado e as ovelhas. A gente entende que é uma imagem de cuidado e proteção. As epístolas, as cartas, elas são como ler o e-mail de outra pessoa. Para entender direito, a gente precisa investigar qual era a treta, qual era a ocasião daquela carta. E, finalmente, a profecia e a literatura apocalíptica, como Apocalipse. É linguagem em código, cheia de símbolos, visões. Ler isso como se fosse o Jornal Nacional é pedir para entender tudo errado. Resumindo essa segunda etapa, pessoal, ser um bom intérprete é, acima de tudo, ser um bom leitor. Um leitor paciente, que presta atenção nos detalhes, que entende que as palavras têm seu significado no uso e que respeita o contrato do gênero literário, que não tenta fazer uma poesia virar um tratado científico. Quando a gente domina essas ferramentas, a gente consegue responder com muito mais segurança a primeira grande pergunta: o que esse texto significou para as primeiras pessoas que o leram? E ter essa clareza é o que nos prepara para o próximo passo, que é a construção da nossa ponte para o presente. Agora, a gente chegou no coração da nossa jornada. É aqui que a mágica acontece. Até agora a gente ficou lá no passado, no mundo deles. Fizemos o trabalho de exegese, cavamos até achar o significado original. Mas se a gente parar por aí, a Bíblia vira só um livro de museu, interessante, mas sem conexão com a nossa vida. Agora é hora de construir aquela ponte que eu falei no começo. Uma ponte que vai conectar o que o texto significou com o que ele significa hoje. É a etapa onde a gente extrai o ouro, o princípio teológico que vale para todos os tempos. Esse processo de engenharia teológica tem um nome: principalização. E esse slide mostra os 4 passos. Passo 1. Ouvir o texto no mundo deles. É o que a gente já fez. Por exemplo, o que Paulo queria dizer para os coríntios sobre comer carne sacrificada a ídolos? Esse é o nosso ponto de partida. Passo 2. Medir a largura do rio. A gente precisa ter noção da distância entre nós e eles. A gente não compra carne em açougues de templos pagãos hoje. Reconhecer essa diferença cultural nos impede de aplicar o texto de forma literal e boba. Passo 3. Encontrar o princípio teológico. Esse é o pulo do gato. Por trás daquela ordem específica, qual é a verdade universal? Talvez o princípio seja: a minha liberdade como cristão não pode ser uma pedra de tropeço para o meu irmão mais fraco na fé. Percebe? Esse princípio vale para Corinto e vale para nós hoje. E o passo 4, que é o nosso controle de qualidade, consultar o mapa bíblico. Esse princípio que eu achei bate com o resto que a Bíblia ensina sobre amor, liberdade e unidade. Isso nos impede de criar doutrinas malucas baseadas num texto isolado. E esse 4º passo nos leva a um dos princípios mais importantes da interpretação, que tem até nome em latim:
Scriptura sui ipsius interpres significa simplesmente que a Escritura é sua própria intérprete. A própria Bíblia é o seu melhor comentário. Achou uma passagem esquisita, obscura? A primeira coisa a fazer é procurar outras passagens mais claras que falam do mesmo assunto. É como montar um quebra-cabeça gigante. Você não fica olhando só para uma pecinha azul escura. Você olha a imagem da caixa para ver onde ela se encaixa. Esse princípio da correlação interpretativa é o nosso guarda-corpo na ponte. Ele garante que a nossa teologia seja coerente, que ela não vire uma colcha de retalhos de versículos soltos. Resumindo a terceira etapa, então, aqui a gente atua como um engenheiro teológico. A gente sai do particular, do texto específico no seu contexto, e vai para o universal, para o princípio teológico que dura para sempre. Essa ponte, quando bem construída sobre os pilares da exegese e validada pelo mata geral da Bíblia, é o que nos permite trazer a palavra de Deus para a nossa margem do rio, para o nosso dia a dia, de forma fiel, poderosa e sem distorções. Bom, até agora a gente falou do texto, do mundo do texto, mas tem uma terceira peça nesse quebra-cabeça que a gente não pode ignorar: nós, os leitores. Ninguém, absolutamente ninguém, chega para ler um texto, especialmente a Bíblia, como uma folha de papel em branco. Todos nós carregamos uma mochila nas costas. Uma mochila cheia de coisas. Nossas experiências de vida, nossa cultura, a igreja que a gente frequenta, nossas convicções políticas, nossas alegrias, nossas feridas. Essa etapa da jornada é um convite para a gente abrir essa mochila e olhar para dentro dela com honestidade. O conteúdo dessa nossa mochila é o que a gente chama de pré-compreensão. E ela pode ser duas coisas, uma aliada ou uma inimiga. Como aliada, é ótima, é o que nos dá o ponto de partida, as perguntas iniciais para começar a conversar com o texto. Sem ela, a gente nem saberia por onde começar. O perigo é quando essa pré-compreensão vira pré-conceito. É quando a nossa mochila está tão pesada, cheia de pedras, que ela nos impede de andar. A gente cria uma grade de ferro na frente dos olhos e só deixa passar aquilo que confirma o que a gente já acredita. A gente para de ouvir o texto e começa a usar ele como um espelho para ver o nosso próprio rosto. A pré-compreensão saudável é uma hipótese que pode ser corrigida pelo texto. O preconceito é uma sentença final que se recusa a ser questionada. E essa conversa toda sobre o leitor nos joga no meio de uma das maiores tretas da filosofia e da literatura. Afinal, de quem é o significado? Ele está na cabeça do autor? Ele está no próprio texto, independente de tudo? Ou é o leitor que cria o significado quando lê? É uma briga boa. A abordagem que a gente está construindo aqui tenta ser equilibrada. A gente reconhece que o leitor é ativo, sim, mas a gente também afirma que o significado não é uma massinha de modelar que cada um molda como quer. O autor tinha uma intenção, e ele deixou pistas dessa intenção no texto. Nosso trabalho como leitores não é inventar um significado, mas descobrir e interagir com o significado que o autor colocou lá. A gente não é o autor da história, a gente é o leitor que busca entender a história. O ponto-chave aqui, pessoal, é humildade. Maturidade na interpretação não é fingir que você é um robô neutro e objetivo. Isso não existe. Maturidade é saber quais são os óculos que você usa para ler o mundo e a Bíblia. É se perguntar: como a minha criação, a minha cultura, as minhas experiências estão pintando a minha leitura desse texto? Quando a gente faz isso, a gente consegue, metaforicamente, tirar os óculos, limpá-los e, se for o caso, reconhecer que eles estavam distorcendo a imagem. É abrir espaço para o texto nos surpreender, nos confrontar e, principalmente, nos corrigir e nos transformar. É deixar o texto nos mudar e não tentar mudar o texto. Chegamos! Essa é a parada final da nossa jornada. É o e daí. Depois de viajar para o passado, analisar a língua, construir a ponte, olhar para dentro de nós mesmos, chegou a hora de trazer todo esse tesouro para casa. A aplicação é quando a palavra sai da página e vira vida, aqui e agora, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa família. É fundamental entender isso. O objetivo de toda essa trabalheira não é só acumular conhecimento para ganhar debate no grupo da igreja. O objetivo é a transformação de vida, é aprender a viver de um jeito que honre a Deus. E para fazer isso direito, a gente precisa separar duas coisas: interpretação e aplicação.
A interpretação foca no significado. Ela pergunta o que o autor quis dizer lá para os seus primeiros leitores. Ela está presa no passado, no contexto original. E por isso a gente diz que para cada texto existe um único significado ou interpretação correta. A aplicação, por outro lado, foca na significância. Ela pergunta, tá, e daí? Qual a relevância disso para mim hoje? Ela está focada no presente. E aqui a coisa muda. Um único princípio teológico pode ter várias aplicações diferentes e legítimas para pessoas diferentes em situações diferentes. O significado é um só, a relevância múltipla. Mas se tem várias aplicações possíveis, vira bagunça? Cada um faz o que quer? Não. Uma aplicação legítima precisa seguir critérios. Primeiro, ela tem que derivar da interpretação. A aplicação tem que ser filha do princípio teológico que a gente achou, não uma prima distante que apareceu do nada. Segundo, ela precisa ser sensível ao nosso contexto contemporâneo. Aquele princípio de 1 Coríntios 8 sobre amor e liberdade não se aplica mais a comer carne, mas se aplica perfeitamente a como a gente usa as redes sociais ou debate política. Terceiro, fidelidade canônica. Nenhuma aplicação pode te levar a fazer algo que a Bíblia como um todo condena. Quarto, uma boa aplicação é prática. Não é, vou ser mais humilde. É, amanhã, na reunião de equipe, eu vou fazer X e Y para demonstrar humildade. E por fim, para quem crê, a aplicação é um ato espiritual orientado pelo Espírito Santo que nos ajuda a entender e nos dá forças para obedecer. Então, para fechar essa etapa, a aplicação é onde a borracha encontra a estrada. É onde a jornada faz sentido. É quando a verdade antiga se torna sabedoria prática. É quando o princípio teológico vira ação, atitude, decisão. É o momento em que a palavra nos transforma de verdade. A jornada não termina quando a gente diz, entendi, mas quando a gente vive e responde, amém, eu vou fazer. E agora, vamos ver como tudo isso funciona na prática. Chega de teoria, né? Vamos para a prática. A melhor forma de aprender um método é usando ele. Então, agora a gente vai juntos pegar essa nossa jornada de 5 etapas e aplicar numa das passagens mais incríveis, mais profundas e teologicamente densas de toda a Bíblia, o famoso Hino de Cristo lá em Filipenses, capítulo 2. Leiam comigo. A passagem é de uma beleza que arrepia. Paulo fala para a gente ter a mesma mentalidade de Jesus, que mesmo sendo Deus, não se agarrou a isso, mas se esvaziou, virou gente, virou servo e se humilhou até o fim, até a morte mais humilhante que existia, a morte de cruz. E é justamente por causa dessa humilhação radical que Deus o exaltou ao lugar mais alto possível. É um movimento de descida e depois de subida. É a lógica do céu, que é o contrário da lógica do mundo. Agora, vamos passar esse texto pelo nosso filtro hermenêutico. Vamos seguir a nossa tabela. Etapa 1. O mundo por trás. Onde está o Paulo? Preso. Para quem ele escreve? Para uma igreja numa cidade que era colônia romana. Uma galera que tinha o maior orgulho da sua cidadania. E qual era o problema lá? Os versículos antes mostram egoísmo, desunião, gente querendo aparecer mais que o outro. Então Paulo não está escrevendo um tratado de teologia abstrata. Ele pega a teologia mais profunda que existe e joga na cara deles para resolver um problema prático de relacionamento. Etapa 2. Linguagem e literatura. Esse texto é diferente. Tem ritmo, parece uma música. Por isso a maioria dos estudiosos acha que era um hino que a igreja já cantava. É poesia. E tem palavras-chave como morfê, a forma, a essência e kenose, o esvaziamento. O que esse esvaziamento significa exatamente dá uma discussão teológica gigante, mas a ideia de Paulo aqui é clara. Cristo abriu mão dos seus privilégios por nós. Etapa 3. A ponte teológica. Qual é o princípio universal aqui? É este. No reino de Deus, o caminho para a verdadeira grandeza não é a autopromoção, não é pisar nos outros para subir. É o contrário. É a humildade, o serviço, o esvaziamento. É se abaixar para que Deus te exalte. Etapa 4, o papel do leitor. E aí o texto vem e dá um soco no nosso estômago. Porque a nossa cultura, do trabalho às redes sociais, grita o tempo todo. Se promova, venda seu peixe, construa sua marca pessoal. E esse texto vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz que o caminho de Deus é descer para depois subir. Isso desafia tudo o que a gente entende por sucesso. Etapa 5, aplicação. E como a gente vive essa mentalidade de Cristo hoje? As aplicações são infinitas. No trabalho, em vez de brigar por uma promoção, que tal ajudar um colega a brilhar?
Em casa, que tal engolir o orgulho e pedir desculpas primeiro? Num debate na internet, que tal ouvir mais do que tentar lacrar e humilhar o outro? Aplicar esse princípio pode mudar cada detalhe do nosso dia. Ufa! E assim a gente completa o nosso percurso. A gente viu que interpretar a Bíblia não é um jogo de adivinhação, não é subjetivo. É um ofício, uma arte que exige método, rigor, paciência. É um trabalho que dá trabalho, sim, mas a recompensa é imensa, porque ele nos aproxima do coração de Deus revelado na sua palavra. Eu quero fechar com essa ideia que, para mim, é a mais importante de todas. No final das contas, todo esse método, todas essas ferramentas, não servem para a gente virar um mestre da Bíblia, para a gente ter poder sobre o texto e manipulá-lo. O objetivo é exatamente o contrário. É um método que nos leva à humildade, à submissão. É um caminho para a gente se colocar numa posição em que a gente permite que a palavra de Deus nos leia, nos sonde, nos julgue, nos transforme. Interpretar a Bíblia não é o fim, é o meio para um fim muito maior: nos tornarmos pessoas melhores, mais sábias, mais parecidas com Cristo. E essa, meus amigos, é uma jornada para a vida inteira. Para a gente encerrar de verdade, eu deixo essas duas perguntas para você pensar aí com seus botões. Olhando para essa jornada toda, para essas 6 etapas, seja honesto. Onde o calo aperta mais para você? É na paciência da pesquisa histórica? É no detalhe da análise da linguagem? É na coragem de olhar para sua própria mochila, sua pré-compreensão? Ou é na dificuldade de transformar princípio em prática? E a pergunta mais importante: o que você vai fazer a respeito? Não semana que vem, não amanhã, hoje. Qual o seu primeiro passo prático para se tornar um leitor da Palavra de Deus mais fiel, mais cuidadoso e mais transformado? A jornada continua. Muito obrigado pela atenção e pela companhia de vocês.